Você já se perguntou o que transforma homens comuns em lenda? O que leva guerreiros a abandonarem tudo, riqueza, títulos e famílias, para jurar lealdade a uma causa maior que eles próprios? E o que, no final, pode derrubar uma organização tão poderosa que chegou a desafiar reis e papas? A história que você vai ouvir hoje é real, mas parece saída de um romance de fantasia. É a saga dos Cavaleiros Templários, uma irmandade nascida do fervor e da guerra que ascendeu aos píncaros do poder para depois ser brutalmente aniquilada. Prepare-se para uma jornada que vai da poeira quente de Jerusalém às masmorras gélidas da França. No alvorecer do século XII, a cidade de Jerusalém era o centro do mundo. Conquistada pelos cruzados, tornou-se um imã para peregrinos cristãos, que, cheios de fé, atravessavam continentes para visitar os locais sagrados. Mas a jornada era uma provação mortal. Estradas poeirentas escondiam ladrões e guerreiros que atacavam sem piedade. A fé, sozinha, não era escudo suficiente. Foi neste cenário de devoção e perigo que 9 cavaleiros, liderados pelo francês Hugo de Payens, fizeram um voto que mudaria a história. Eles não buscaram glória pessoal ou riqueza. Seu propósito era único e profundo: proteger os peregrinos. Em 1119, com o apoio do rei Balduíno II de Jerusalém, nascia a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, que o mundo viria a conhecer como os Cavaleiros Templários. O que fez dos Templários algo único não foi apenas sua coragem, mas sua visão. Eles não eram apenas monges, nem apenas guerreiros, eram ambos. Fizeram votos de pobreza, castidade e obediência, vivendo como monges. Mas, ao mesmo tempo, eram os soldados de elite de Deus, os mais disciplinados e temidos do campo de batalha. Sua regra, elaborada com o apoio de um dos homens mais influentes da época, São Bernardo de Claraval, lhes deu uma estrutura férrea e uma aura de invencibilidade. Bernardo não poupou elogios, descrevendo-os como uma milícia intrépida, cuja morte em combate era a coroação de uma vida dedicada a Cristo. Eles adotaram um símbolo que se tornaria lendário, um manto branco com uma cruz vermelha, uma imagem de pureza e martírio que cortava o campo de batalha. E é aqui que a narrativa convencional muitas vezes se engana. Os templários não eram apenas uma força militar. Sua verdadeira genialidade, o alicerce de seu poder colossal, foi financeira. Imagine a dificuldade de um peregrino comum viajar da França até a Terra Santa. Ele não podia carregar toda a sua riqueza consigo. Era um convite ao desastre. Os templários ofereceram uma solução revolucionária. Um homem podia depositar seu dinheiro em uma preceptoria templária, em Paris, e receber uma carta de crédito. Ao chegar a Jerusalém, ele resgatava o valor, menos uma taxa. Era o sistema bancário internacional em sua infância. Eles tornaram-se os banqueiros da Europa, gerindo as finanças de reis e do próprio papado, administrando um império econômico com uma rede de fortalezas, terras e frota de navios. O Templo de Paris tornou-se o cofre mais seguro do continente. Por quase 200 anos, os templários foram a espinha dorsal dos Estados Cruzados. Sua coragem era lendária, sua disciplina proverbial. Mas nada dura para sempre. No final do século XIII, o mundo muçulmano encontrou um líder unificador em Saladino, e os reinos cristãos no Oriente começaram a cair um a um. Em 1291, a cidade de São João de Acre, a última grande fortaleza cristã na Terra Santa, foi tomada. Os templários, cuja razão de existir era proteger os lugares santos, viram seu propósito se esvair com a poeira da guerra. Sem uma guerra para lutar no Oriente, seu imenso poder, sua vasta riqueza e sua rede de influência tornaram-se um trono sem rei, um tesouro cobiçado por muitos. E é então que surge a figura que selaria seu destino. Filipe, o IV, rei da França, um homem ambicioso e com as finanças reais em frangalhos, afundado em dívidas contraídas justamente com a Ordem Templária. Ele via na riqueza dos templários a solução para todos os seus problemas. Mas como destruir a organização mais poderosa da cristandade? A resposta veio com a traição e a crueldade mais absolutas.
Na alvorada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma data que entraria para a história como um sinônimo do azar, o rei Filipe deu uma ordem secreta. Em uma operação coordenada e sem precedentes, todos os templários no território francês foram presos simultaneamente, incluindo o próprio grão-mestre da ordem, Jacques de Molay. As acusações foram chocantes, fabricadas para provocar horror e repulsa: heresia, blasfêmia, idolatria, negação de Cristo, sodomia. Sob tortura brutal, os cavaleiros, incluindo o idoso Jacques de Molay, confessaram crimes que nunca cometeram. A farsa judicial foi orquestrada pelo rei, que controlava um papa enfraquecido para legitimar a perseguição. A ordem foi dissolvida pelo Papa Clemente V em 1312, mas o epílogo final foi na fogueira. Em 1314, Jacques de Molay e outro alto dignitário foram queimados vivos em uma pequena ilha no rio Sena, em Paris. Conta a lenda que, das chamas, Molay gritou, convocando o Papa e o rei para se encontrarem com ele perante Deus dentro de 1 ano. O fato é que ambos morreram dentro do prazo, selando a lenda de uma maldição templária. E assim, a ordem que desafiou sultões e construiu um império sucumbiu não a um exército, mas à ganância e à traição de um rei. Sua riqueza foi confiscada, suas propriedades transferidas para os hospitalários e seus membros dispersos ou executados. Oficialmente, os templários haviam deixado de existir, mas a sua lenda, essa estava apenas começando. Rumores de que seu imenso tesouro havia escapado da França, ou de que navios templários partiram em segredo da costa, alimentaram séculos de especulações e teorias. O verdadeiro fim dos templários não foi na fogueira de Jacques de Molay, mas na mente das gerações futuras, que os transformaram em um símbolo eterno de mistério, poder e tragédia. A história deles nos deixa uma lição profunda sobre a natureza do poder. Eles ascenderam como protetores e definharam como banqueiros, tornando-se grandes demais para seu próprio bem. Sua queda nos mostra que nenhuma instituição, por mais divina que pareça, está a salvo da ambição terrena. Seu legado é um convite à reflexão sobre lealdade, fé e os perigos da influência desmedida. Se esta jornada pela saga dos Templários despertou a sua curiosidade por mais histórias como esta, o seu apoio é fundamental para que este canal continue trazendo conteúdos épicos. Faça parte da nossa comunidade de exploradores da história. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like, pois isso ajuda immensely a divulgar o nosso trabalho. Nos comentários, você pode compartilhar a sua opinião sobre esse capítulo fascinante da história. A sua participação é o que mantém essa chama acesa. Até a próxima aventura!